Olá a todos! Então hoje eu vou dar continuidade a este livro, o livro de Netuno, da Marilyn Warren, o etéreo e o espiritual refletidos no subconsciente. Já foram feitos os vídeos de Netuno nas casas astrológicas e hoje eu começo Netuno em aspecto com os planetas no mapa de nascimento. Eu vou ler então a passagem de cada um dos aspectos de Netuno. Hoje eu começo por Netuno, Sol, e vou dar a minha interpretação, a minha contribuição da interpretação da Marilyn. Então vamos à leitura de Netuno, Sol, aqui na página 152, onde ela diz: Netuno em aspecto com o Sol. Isso representa uma ligação entre o planeta do ego e do amor próprio e o planeta que representa o desejo de transcender o ego. O Sol, planeta fixo do fogo, simboliza o anseio pelo poder. Netuno, planeta mutável de água, está associado à renúncia. O Sol é um planeta intensamente pessoal. Netuno simboliza o totalmente impessoal, a consciência cósmica. Esta não é uma parceria fácil. Entretanto, os dois planetas estão associados à criatividade e ao carisma, que são seus pontos fortes particulares. Então aqui ela se refere ao Sol, assim como a Lua como planeta, né? Embora sejam luminares, isso é natural na astrologia, porque ele tem a interpretação de um planeta. Então você vai encontrar o termo Sol, Lua como planeta. Então veja, é a união, eu acho que é bem interessante ela colocar isso aqui, né? Que é a união do ego, de algo que é pessoal, com algo que é impessoal, representado pelo planeta Netuno. Então parece que é uma contradição, e realmente, né? A gente vai encontrar o desafio de conciliar algo que é tão pessoal com algo que é tão impessoal, né? Que é aquilo que é representado pelo Sol, o ego, e aquilo que é representado pelo Netuno, que é essa consciência cósmica, que é uma outra forma de consciência. E aí ela continua aqui no tópico do próximo parágrafo, dizendo assim: a erosão do ego. Existe uma conjunção ou os aspectos intensos, uma forte tendência de que o impulso espiritual corroa o ego. O Sol representa nosso anseio de ser extrovertidos e de derramar nossa energia no mundo. O Sol precisa se sentir reconhecido, pelo menos, e prefere realmente sentir-se enaltecido, importante, e gosta de que se preocupem com ele. Então, o Sol, por ser o centro do ego, ele tem uma tendência à extroversão, ou seja, o local onde a gente tem o Sol no nosso mapa, os aspectos do nosso Sol, indicam onde a gente precisa brilhar. Ele é o astro principal, ele é o representante do eu. E nós precisamos sobressair de acordo com o nosso Sol, né? Então, nós queremos ser reconhecidos, né? Então, ou pelo menos enaltecidos, né? Em relação ao nosso ego. E Netuno, ele é o contrário, como ela vai dizer aqui. Netuno encara tudo isso como o engrandecimento do eu, como objetivos falsos e sem valor. O indivíduo poderá se sentir encurralado, porque cada vez que ele tenta satisfazer as necessidades do seu ego, mesmo que salutares e legítimas, a culpa pode debilitar seus esforços. Então veja, aqui está dizendo que as pessoas que têm principalmente os aspectos desafiadores entre Netuno e o Sol, quais são os aspectos desafiadores? É a quadratura e a oposição. E também as conjunções, no sentido de que as conjunções são neutras, mas é o mais forte dos aspectos, então também a conjunção. Então ela está querendo dizer que essas pessoas têm um desafio maior em relação a essa questão da corrosão do ego, ou seja, de que mesmo que você queira ter o reconhecimento, ou queira enaltecer características socialmente consideradas como positivas do seu ego, ainda assim você sente um desconforto.
Cada vez que ele tenta construir um ego forte e saudável, ele tem a impressão de ter traído algo importante. O respeito próprio pode ser despedaçado pelas constantes dúvidas. A insegurança resultante pode ser profunda e talvez até inteiramente inconsciente. Tem uma relação com a insegurança no sentido de que Netuno, ele traz a dúvida, ele mostra, no caso dos aspectos de Netuno-Sol, ele faz com que a pessoa duvide, né? Veja, se Netuno, já foi dito aqui na série anterior sobre Netuno nas casas desse mesmo livro da Marilyn, que Netuno é aquele que idealiza alguma coisa, né? Então, quando ele está relacionado ao Sol, ele vai idealizar as características do Sol, o ego. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que o ego ele vai muito além de uma identidade nos elementos materiais. Ou numa identidade no sentido de mostrar-se. Então, ele vai sempre trazer um componente de dúvida para aquela pessoa que está sendo reconhecida demais ou que está tentando sobressair. Então, a própria pessoa que tem esse Netuno, ela muitas vezes põe em dúvida os seus próprios talentos, as suas próprias habilidades e aquilo que ela está conquistando naquele momento em que o ego dela está sobressaindo. Então, vamos lá. Uma criança não consegue lidar com essa permanente ameaça interior se não for ajudada, e tenderá ou a desistir do conflito ou a reprimi-lo, para que não precise lidar com ele. É muito mais fácil lidar com ele, contudo, quando é inconsciente. Veja, né? Nós crescemos, a gente nasce com o nosso mapa. Então, nós passamos pela infância, pela adolescência com esse Netuno-Sol. A criança que desiste pode tornar-se um adulto que não possui qualquer senso do eu. Ele não compreende realmente que tem direitos ou necessidades. Ele só sabe que deveria ser espiritual e o mais perfeitamente amoroso e bondoso possível. Ele pode se esforçar muito para jamais cometer um erro, para jamais ferir outra pessoa. Ele é uma vítima que espera a oportunidade adequada para executar o autossacrifício. Ele pode ser extremamente incapaz de reconhecer a extensão dos seus talentos criativos. Aqui está dizendo quando a criança ela não reivindica, né? Quando na infância a pessoa não reivindica essa sua autonomia, ou ela não consegue lidar com essa natureza de Netuno sem uma ajuda, sem um apoio. Então, depois, isso passa com um adulto que não reivindica aquilo que ele tem de direito, acha que não tem o direito de ter coisas, de ser reconhecido, ou até mesmo não se considera bom o suficiente para ser reconhecido, ou até mesmo fica com aquela sensação de vítima, porque ela coloca bem o termo aqui, vítima, porque Netuno tem a ver com, lembra, com a vítima e com o salvador, que foi dito tanto nos meus vídeos sobre Netuno como na série passada. Então é como se ela fosse vítima de si mesma, ou seja, de algo em que ela não consegue fazer sobressair, fazer brilhar, mas ao mesmo tempo o sol também é dela. Há uma necessidade de enaltecimento, há uma necessidade de brilhar, mas essa necessidade ela é abafada por Netuno. Netuno é um planeta muito mais forte, no sentido de que, embora a astrologia seja solar e o Sol represente o centro do mapa, Netuno é um planeta transpessoal e Netuno ele reflete uma tendência que é universal. Ele é um planeta transpessoa e o ego é o próprio representante da pessoa que tem o mapa, que é o Sol. Né? O ego é o Sol é o ego. E Netuno é além do ego, é o transpessoal, ou seja, vai além de mim, vai além do meu ego, vai além de algo que me representa. É toda uma coletividade e é também uma espiritualidade. Então, ele tem a ver com algo que é cósmico.
Então tem a ver com algo que é espiritual. E a pessoa fica com aquela sensação, eu deveria ser espiritual, eu deveria ser mais espiritualizada, eu deveria ser uma pessoa boa. E quando essa pessoa, um adendo meu, quando essa pessoa cresce numa família de pessoas ou religiosas ou espiritualizadas, pessoas que têm uma forte noção de espiritualidade, e a pessoa que tem um mapa não esteve muito ligada a essa questão, ela pode crescer sentindo um tanto de culpa, se sentindo culpada por isso. Ou então, ela própria, quando não tem tantas inclinações, embora tenha Netuno com o Sol, não tem tantas inclinações para a natureza espiritual, ela também se sente culpada em relação a isso. E quando ela tem uma criação que tem um lado voltado para a espiritualidade, então ela fica muito mais voltada para isso, aí ela dificulta muito se ela não utilizou, se ela não soube, não recebeu a ajuda necessária ao longo da vida, ao longo da infância, ao longo da adolescência, para reconhecer isso. Ela pode sim, na fase adulta, achar que tudo tem que ser convertido para o lado espiritual. Ou seja, ela não pode ter nada de genuinamente dela, ou que seja produzido por ela, que não tenha sido ou Deus quem deu, ou uma realidade superior que colocou aquilo na vida dela. Então, essa pessoa ela pode ter esse meio que complexo messiânico, que também é muito comum com Júpiter, mas Netuno tem algo de mais sutil e mais refinado aí. Não estou falando de um não reconhecimento da divindade ou de um não reconhecimento de que existe uma realidade superior que nos ajuda a ter ou realizar coisas, mas há uma tendência a colocar também esse ego a serviço de. Então esse ego nunca é o eu, mas uma projeção de algo maior. Página 153, o Sol em conjunção com Netuno, uma manifestação. Então a conjunção é um aspecto neutro, ou seja, quando o Sol está juntinho de Netuno. Aqui está falando então do mais forte dos aspectos. E ele vai citar o exemplo de uma mulher aqui. Délia é uma mulher jovem com o Sol em conjunção com Netuno. Seus pais perceberam que Délia tinha um considerável talento para desenho, enquanto ela ainda era muito pequena, e estimularam seus esforços. Quando ela tinha 10 anos, contudo, ela simplesmente não conseguia mais se dar ao trabalho de tentar. Frequentou vários cursos, mas sempre os abandonava quando torna-se evidente que havia algum trabalho envolvido. Uniu-se às bandeirantes, mas afastou-se tão logo começaram os esforços para conquistar os diversos distintivos. Ela participou da banda do 2º grau, onde exibiu uma esplêndida habilidade musical inata, mas se recusava a treinar depois das aulas, ou a treinar sozinha. Isto também afastou-se da sua vida. Então aqui está falando de uma moça que tinha habilidades para o desenho, foi estimulada pelos pais ao desenho, mas quando tinha que ter um esforço maior, ela também não seguia. Quando ela ia receber os distintivos como bandeirante, ou seja, ela estava crescendo ali naquela atividade, ela também desistia. E quando perceberam que ela tinha uma habilidade para música e ela tinha que aprimorar e se esforçar mais, ela também desistia e não ia às aulas, porque a música também está relacionada a Netuno. Então é muito comum encontrarmos, é comum, não é regra, né, pessoas com Netuno Sol que têm talento para música, assim como Netuno Vênus. Continuando, Délia fez os cursos mais fáceis durante o 2º grau e formou-se sem ter uma ideia clara do que queria fazer com sua vida. Só conseguiu um emprego porque seus pais a obrigaram a fazê-lo. Délia é uma moça adorável, que pode ser amável e atraente. E, quando se dá ao trabalho de se preocupar com isso, bastante prestativa. Ela tem agora 20 e poucos anos, trabalha como garçonete
e ganha pouco mais do que o salário mínimo. Sua mãe diz, abre aspas, quando passamos algum tempo com ela, temos vontade de cutucá-la para ver se ainda está viva. Ela não parece preocupar-se o suficiente com nada, a ponto de se empenhar na sua execução, nem mesmo os seus próprios talentos. Fecha aspas. Quando lhe perguntam por que nunca desenvolveu suas habilidades, Délia encolhe os ombros, sorri timidamente e confessa que nunca conseguiu ver nada de especial em nada do que fazia. Ela simplesmente não consegue reconhecer a verdade do que os professores qualificados lhe disseram. Então, a pessoa tem qualificação, a pessoa tem habilidades, muitas vezes, né? A pessoa já nasce com elas, mas a pessoa não reconhece. É aquela questão de que o ideal, ele tá sempre aquém, e ele não pertence ao ego. A pessoa, ela não tem aquela questão de eu vou mostrar o que eu sei. Sequer reconhece que sabe, sequer reconhece de que é capaz. E, veja, ela foi esforçada, ela foi reforçada pelos seus pais, dentro das habilidades dela, da escola, dos seus professores. Então, o Netuno, ele trabalha dessa forma, né? Ele trabalha no sentido da pessoa passar pela vida da maneira como ela escolheu passar. Da pessoa ter a sua... poder fazer as suas escolhas. Ela não está sofrendo com isso. Aqui diz ela sorri timidamente, ou seja, a história não está dizendo de uma pessoa que está oprimida, deprimida por conta disso. Não, ela não vê como nada demais, as pessoas estão exagerando, né? Então vamos lá. A pessoa não reconhece os seus próprios talentos. Página 154, esse foi apenas um dos exemplos que ela deu. Agora vai falar sobre o escapismo. A criança que desiste também pode crescer com a sensação de estar sendo esmagada pela enormidade da vida. Derrotada desde o início, ela não executa o trabalho do desenvolvimento pessoal. Este lhe parece desnecessário ou excessivamente difícil, ou ambos. Sem um ego forte, ela não consegue resistir às influências à sua volta e é carregada por elas, indefesa e impotente. Ela nunca sabe o que quer, simplesmente sofre. Aí já é o caso da pessoa que sofre. Para esses dois tipos de pessoas, né, bem diferentes, no sentido de que uma se deixa levar e mais vive do jeito que quer, e a outra que sofre. Para esses dois tipos de pessoas, as avenidas netunianas de fuga acenam docemente. O álcool, as drogas, a televisão, as novelas de ficção, hoje em dia, né? Os videogames, as séries, o sono e assim por diante, são maneiras de evitar uma confrontação com a fraqueza e a autoilusão, que estão debaixo da aparência superficial da qualidade de vítima. Então são os escapismos da vida, né? Aqui ela diz o sono, mas também tem algo, tem os transtornos do sono que são relacionados a Netuno, né? Que também as pessoas que têm Netuno forte no mapa podem ter, né? Ou as pessoas que têm transtornos do sono, principalmente a narcolepsia, são pessoas que têm Netuno forte no mapa, geralmente. Vamos lá. E aqui está dizendo sono mesmo, né? Eu vou dormir, porque dormindo eu estou em outro patamar, né? Em outra realidade, né? Não só quem tem transtorno, mas quem dorme para esquecer ou para deixar passar a vida, passar as horas. Continuando na página 154, a criança que reprime o conflito interior poderá construir um instável pseudo-ego. Este mantém um fraco controle externo sobre Netuno e faz a tendência netuniana de expansão voltar-se para seus próprios objetivos. Esse indivíduo procura satisfazer as necessidades do Sol que foram negadas no nível consciente
através dos canais de Netuno. Ele quer se tornar mais virtuoso, mais destituído do ego, mais espiritual, mais pacífico, mais disposto a se sacrificar do que qualquer outra pessoa. A necessidade do Sol de se sentir importante transforma-se numa sede inconsciente e, às vezes, intensa de importância pessoal. Toda a estrutura é construída sobre a fantasia que não consegue sustentar a si mesma. Por conseguinte, a necessidade de uma constante reafirmação é enorme. Olha só que interessante. Um indivíduo assim pode logo cair na armadilha da autoilusão. Sua necessidade de ser perfeitamente espiritual, ou perfeitamente amoroso e bondoso, ou perfeitamente poderoso e bem-sucedido, torna-se de tal maneira importante que ele não mais pode tolerar o risco de poder falhar. Aí aqui no caso é uma idealização do eu, uma idealização do ego. Então ele não pode falhar. Algo que é ideal, não comporta falha. Continuando. Ele simplesmente supõe que já alcançou a meta. Ele já está perfeito. Tem aquele complexo de perfeição ainda, né? Sua arrogância poderá não conhecer limites. Ele tem uma resposta para qualquer coisa que possa acontecer à sua volta. Ele alegremente atribui-se o mérito por tudo de bom que aconteça em seu mundo e tem como certo que não pode ser considerado responsável por nada de ruim. Aí já é o oposto, né? Ele é meio que Deus na Terra. Já é o oposto. A pessoa, ela idealiza a si própria e já tem a clareza absoluta de que é o representante de tudo que é bom. E tudo que acontece de bom é porque ela está ali. É porque ela botou a mão dela ali. É porque ela botou a energia dela ali. Então é um extremo oposto. Voltado para a parte espiritual. Mas também para a parte da idealização do ego. A idealização. Netuno idealiza tudo que ele toca. Lembra que nas casas ele idealizava cada casa ali? Que foi estudado aqui? Agora ele vai idealizar o planeta, no caso o Sol. Ele idealiza o ego. O eu. Bem bacana, né? Vamos lá. Página 155, o tópico do parágrafo diz assim: o Sol em quadratura com o Netuno, uma manifestação. Agora vai dar um exemplo aqui de um Sol em quadratura, que é um aspecto desafiador. Na realidade, o Sol em quadratura, o Sol em oposição, é similar, ela que diferenciou. Mas se você tiver também o Sol em oposição, você também vai sentir da mesma forma. Cal é o nome da pessoa. Cal é um homem que tem o Sol em quadratura com Netuno. Dependendo das pessoas com quem está, Cal se diz adepto da alimentação natural, ou então do uso de drogas. Ele parece feliz e atraente na superfície. Inscreve-se avidamente em todos os cursos novos de cura ou expansão da consciência de que toma conhecimento. Ele adora exibir seu conhecimento, mas jamais se aprofunda em nenhum dos exercícios ou sessões práticas que fazem parte do curso. Ele fica frequentemente doente e põe a culpa disto na sua mãe e na sua criação pouco saudável. Quando ele está bem de saúde, afirma que se curou com o uso de ervas e do pensamento positivo. Sempre que escuta alguém sendo bem-sucedido em alguma coisa, proclama em alto e bom som: eu sabia. Eu lhe disse que iria conseguir se livrasse da raiva e da negatividade. Quando confrontado com a sua falta de sucesso, ele retruca rapidamente: bem, isso não tem nada a ver comigo. Estas coisas simplesmente não funcionam. Não posso ser responsabilizado por tudo. E depois ele passa a falar do seu mais recente projeto, que tornará sua vida absolutamente perfeita. Ou seja, ele vive numa ilusão
de que as coisas boas lhe pertencem, as coisas ruins não lhe pertencem. Isso tem muito a ver com Júpiter também. Júpiter também é bem assim, né? Mas aqui aquilo que não presta é os outros. Eu, na minha interpretação, coloco até mais esse comportamento de colocar a culpa nos outros como uma oposição, né? Que os outros são sempre o culpado, né? Eles são sempre culpados por algo que não funciona para mim. Eu coloco isso na oposição. Mas também pode funcionar na quadratura. Os aspectos desafiadores, eles têm essa questão. Então vamos lá, que é a vítima, né? A vítima. Netuno é a vítima do zodíaco. E também o salvador. Que é aquele que a gente falou aqui anteriormente, né? Que a Mary falou anteriormente, de aonde eu toco as coisas são boas. Eu salvo tudo, eu resolvo tudo. Continuando na página 155, tópico do parágrafo, a terra do nunca. Tudo já é perfeito. Quando originária de uma sincera aceitação e de uma fé genuína, esta é uma bela e estimulante filosofia. Quando oriunda da insegurança, é apenas uma outra ilusão destinada a proteger uma autoimagem, fraca e debilitada. Tudo precisa estar bem. Caso contrário, o indivíduo desmontará. Ele ainda não aprendeu a enfrentar nada diferente. Na sua arrogância defensiva, contudo, ele tende a não dar atenção a nada que não sustente a ideia que faz de si mesmo como a pessoa mais espiritual que existe e poderá muito bem agredir aqueles que ousam apresentar provas de que seus motivos e seu estado interior podem não ser tão puros como ele pensa ser. Esse aspecto no mapa de um homem é uma das indicações de um possível complexo de Peter Pan, ou Peter Pan. O indivíduo pode ter uma visão irrealista do papel masculino, ou ele pode romantizá-lo. É um aspecto que pode indicar uma verdadeira relutância de aceitar a responsabilidade, com o resultado que o indivíduo simplesmente se recusa realmente a crescer. Ele prefere viver para sempre na sua terra do nunca. É um nome tão adequado, um rótulo de negação para um mundo de fantasia tão sedutor para o netuniano. Ele quer que um ence venha para o seu mundo e tome conta dele. Eu não sei o que é um ence, deve ser algum personagem. Quando lhe oferece em troca pouco mais do que ilusões. Por conseguinte, ele precisa de um parceiro psicologicamente fraco e emocionalmente vulnerável que aceite suas fantasias e autoilusões e reforce seu ego admirando-o. Olha só que interessante, eu vou até repetir essa parte aqui, ó. Por conseguinte, ele precisa de um parceiro psicologicamente fraco e emocionalmente vulnerável que aceite suas fantasias e autoilusões e reforce seu ego admirando-o. Ou seja, alguém que tende a admirar os outros, né? Então, alguém que não é que quem admira os outros é uma pessoa fraca, mas ele precisa de alguém que olhe mais para ele e menos para si mesmo e possa enaltecer as habilidades. As mulheres fortes que têm consciência de si mesmas não se deixarão em absoluto enganar por ele, e ele detestará isso, e as mulheres. Ou seja, as mulheres que não enaltecem um homem que tem Netuno Sol na sua capacidade de ser tão bom, ser tão maravilhoso, no sentido de ser a pessoa mais amável do mundo, a pessoa mais dedicada do mundo, ele simplesmente se afasta dessas pessoas. Está falando do homem, porque o Sol é o centro da masculinidade, né? É um aspecto masculino no mapa que a gente chama de ânimos. O Sol é o representante da masculinidade do mapa e também do próprio ego, tanto de homens como de mulheres. Cal, o homem mencionado acima, atrai mulheres passivas e se vangloria de sua habilidade nessa área. Quando forçado a lidar com mulheres maduras,
Contudo, que não se deixam enganar pelo seu charme superficial, eles se queixam de que elas o tratam mal. Na verdade, ele faz tudo o que pode para desmerecê-las e prejudicá-las, inclusive contando rematas mentiras. Interessante, né? Aqui já voltou lá na questão do Cal, aquele que faz os cursos e não pratica, aquele que coloca a culpa nos reveses da vida nos outros. Então ele tende a atrair mulheres que são mais passivas, ou seja, mulheres que não se questionam tanto. Agora as mulheres maduras, esclarecidas, que não se deixam levar pela sensibilidade dele, ele tenta fazer de tudo para diminuí-las de alguma forma, e acha que as mulheres estão maltratando ele. Então vamos agora o tópico do último parágrafo. A integração. Página 156. As expressões positivas, agora vamos falar de algo mais saudável. As expressões positivas do contato entre o Sol e Netuno derivam de uma tolerância e aceitação mútua desses dois lados muito diferentes da vida, Netuno e Sol. O ego precisa ser respeitado como uma estrutura psicológica humana vitalmente importante. Ele também precisa ser respeitado como um importante pré-requisito para o genuíno desenvolvimento espiritual. Este último precisa ser respeitado como uma busca humana vitalmente importante. E também precisa ser respeitado como a verdadeira razão por trás de um ego poderoso, no caso a parte espiritual. O caminho espiritual está salpicado de obstáculos, a maioria dos quais estão relacionados com a autoilusão vestida de várias formas. É preciso um ego robusto para trilhar esse caminho. É preciso coragem, determinação e perseverança. E tudo isso está sob a regência do Sol. Podemos perceber, portanto, que essas duas energias podem trabalhar em conjunto, de um modo extremamente positivo, desde que ambas sejam respeitadas e tenham oportunidade de se expressar. O Sol e Netuno podem se combinar em outros níveis, indicando um nível excepcional de talento criativo. Essa pessoa pode se sintonizar com níveis além do ordinário. Pode ter experiências e sentimentos que não pertencem ao mundo do dia a dia. Esta pode muito bem ser uma área central para ela, fazendo com que abandone as questões mundanas. Ela terá que fazer um esforço consciente para certificar-se de que pagou o aluguel e fez outras tarefas necessárias antes de se envolver excessivamente com suas visões. Ou seja, antes de viver o seu mundo pessoal de faz de conta e de ilusão, ela precisa se certificar de que ela está cuidando das suas realidades básicas do dia a dia. Fazer as duas coisas, né? Que é o Sol, que é aquilo que é de uma energia de dias da semana, assim como também o seu lado mais criativo que tem a ver com o Netuno. É você conciliar essas duas coisas. É você não se perder. Netuno pode proporcionar um canal de extraordinária inspiração ao trabalho criativo do Sol. Os temas solares podem representar energia e capacidade de resistência para a canalização mística e psíquica de Netuno. Os temas de Netuno podem trazer compaixão, sensibilidade e percepção intuitiva aos romances do Sol. Este último pode significar perspicácia e carisma para as percepções intuitivas de Netuno, de modo que as outras pessoas escutem com atenção quando Netuno estiver pronto para ensinar. A combinação representa a miúde a habilidade de visualizar maravilhosas possibilidades e de incentivar outras pessoas a acreditar nessas possibilidades.
O indivíduo precisará, contudo, ser cuidadoso para não deixar que sua percepção do que há de melhor na vida torne-o cego para o pior. Esta é uma posição que indica uma credibilidade potencial. O foco de Netuno nos assuntos espirituais ou a repressão das suas necessidades podem resultar no aspecto físico, em pouca energia, baixa vitalidade física e a possibilidade de problemas de saúde misteriosos e debilitantes, para os quais nenhuma causa é encontrada. A aceitação consciente das implicações das combinações do Sol com Netuno e a expressão deliberada, pelo menos alguns dos potenciais do aspecto, resultarão geralmente em níveis de energia mais elevados e numa visível melhora geral da saúde. Ou seja, o indivíduo precisará se dedicar a algumas das atividades representadas por Netuno: a arte, a música, os trabalhos manuais, a jardinagem, a psicologia, o aconselhamento, as artes gráficas, os estudos espirituais, o desenvolvimento psíquico e assim por diante. Quando Netuno e o Sol cooperam um com o outro, o indivíduo normalmente possui um charme especial, o excêntrico, que é muito bem recebido no palco ou na sala de aula. O Sol empresta perspicácia e magnetismo, ao passo que Netuno oferece uma sugestão de vulnerabilidade que as outras pessoas consideram irresistível. Legal, né? Repetindo aqui. O Sol empresta perspicácia e magnetismo, ao passo que Netuno oferece uma sugestão de vulnerabilidade que as pessoas consideram irresistível. Sabe aquela pessoa muito compreensiva, muito bacana, muito sensível, que todo mundo vai até ela, tem prazer em ir até ela, aquele carisma, aquela sensibilidade que atrai como um mel. Continuando. Esse aspecto representa a habilidade de recorrer a fontes de inspiração que podem ser especialmente inspiradoras e benéficas para o indivíduo e para os outros, desde que o aquoso Netuno não umedeça demais a chama do Sol. A água apaga o fogo. Ok? Então, essa foi, eu acho assim, esse livro assim, excelente. Uma excelência. A Marilyn muito consciente do que significa Netuno, né? Consciente, né? A palavra bem oposta, né? E interessante que o Sol representa a consciência também, né? O Sol representa a consciência e o Netuno a inconsciência. Então, essa dinâmica é aquilo que ela expressou muito bem aqui nesse capítulo de Netuno com o Sol. E o próximo vídeo, então, é Netuno com a Lua. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.